mais gente sentada. Eu também né? é. Só que Você tá sentada, leva Mas você você também também tem senta, né? pessoa de pessoa. Depois a gente Exato, os dois aí. A gente conta com a Maria também, né? Vocês não dão. Maria tá na contagem. E o Miguel está filmando. Bora, vai posicionando na frente do outro. Senta onde está a cadeira. Vê quem você quer. É pra ficar atrás ou não? Do jeito que você quiser. Depois você vai comentar. Ele pode ficar na frente, pode ficar atrás, o que vocês quiserem. Tá Tá faltando aqui, ó. Um aqui. Onde é que está faltando? Aqui. Está completo. Um aqui. Vem pra cá. Tem espaço Tem aí? a Neia e a Maria. Não, você quer sentar aqui. Está faltando, não é? Eu tô aqui, mas tem a Neia e a Maria ainda. Tudo bem. Tá tudo certo? A Neia e a Maria. É porque nós somos Porque eu iguais. acho que Ah, é porque eu eu sou é cinegrafista, né? o cinegrafista. Eu não vou aplicar nem receber porque eu tenho que avaliar. Então não é bom ele fazer? Então, a Maria vai fazer o seguinte, faz de conta que a Maria dirige o grupo de pais. E ela vai fazer uma prece de abertura, pedindo ao que lá para a aplicação do pai do texto. Pronto, Maria, com você. Quando ela acabar a prece, já começa a aplicar o pai. Então vamos levar nosso pensamento a Deus, agradecendo esse momento de receber e doar, agradecer a presença dos nossos mentores amigos, que estão sempre nos apoiando, ajudando, auxiliando. E nesse momento tão especial, onde nós nos colocamos como instrumentos para auxiliar, para ajudar, é com muito desejo que estamos participando dessa atividade, porque nós estamos movimentando as mais puras energias do nosso ser, o nosso amor, o nosso desejo de ajudar, porque nós gostaríamos muito, nós queremos muito ajudar os nossos amigos, os nossos irmãos que estão aqui nesse momento, através do passe, e nós rogamos aos nossos mentores amigos que onde nós não estivermos preparados, onde não estiver ao nosso alcance de ajudar, que eles nos ajudem nessa tarefa de amor. E nós confiamos que a espiritualidade amiga aqui presente irá nos ajudar. Então é com essa confiança que nós nos postamos a trabalho e vamos tentarmos ser úteis nesse momento. Com o coração, com muita gratidão ao nosso Mestre Jesus, nós vamos prosseguir a nossa tarefa espiritual. Que assim seja. Que assim seja.
pessoa que já sentir que já está na hora de aplicar, pode ir parando. Pronto. Agora vamos inverter a posição. Quem recebeu, vai doar. A quem você quiser, né? Quem... Não, Maria, você não quer doar? Algum? Eu queria perguntar, mas como estão os parzinhos? Quer? Então, a gente vai entender agora que não precisa fazer outra prece agora, porque já está no trabalho. Só no final, encerra, tá? Então, o encerrar, quem está coordenando a reunião pede para alguém fazer a prece. E ela que ficou de fora, agora vamos um pouquinho peço para ela fazer a prece. Mas agora, pode aplicar. Quem sentir que já foi doado, pode ir tirando as mãos. Todo mundo, acabou? Então, como é que é seu nome? A Joana, como se a gente tivesse dado para a Joana, vai fazer a prece de encerramento e agradecimento. A Joana, faz aí. Nós agradecemos então para os espíritos amigos, mais essa realização dessa tarefa, e que possamos todos retornar aos nossos lares. Que assim seja. Então vamos sentar todo mundo aqui. Eu primeiro ouvir as pessoas, o primeiro grupo que aplicou o passo, o primeiro. O que você sentiu, qualquer coisa vocês falam. Aquele primeiro que aplicou. Eu estava Fala o em que vocês dúvida. acharam, hein? Eu estava em dúvida de como Aplicar. Aí a sua dúvida é como aplicar. Como aplicar e também não sentir algo de diferente. Fiquei esperando sentir algo, mas não sei se seria o caso ou não. E o senhor sentiu? Mas é quem é Também aplicado. não. Agora É quem aplicou, né? É o primeiro turno. É o Primeiro turno. Não, é que ela veio primeiro. Não, mas tudo bem. Então a sua dúvida, eu fiquei
segue de com ela. como agir. O que que eu vou fazer? O que que eu Então eu procurei me concentrar e me concentrar em Sim, uma espiritualidade maior e, bom, sim. liberar o canal de pensamentos. Ah, Por isso que eu não fechei os olhos, porque quando eu fecho os olhos, a minha mente, escapole de mim. é. Aí eu fiquei com Outra pessoa que aplicou o passo no primeiro grupo. Eu senti, em princípio, um pouco de calor. Sim. Aí depois eu pensei que a janela poderia estar aberta, mas estava fechada. Aí eu disse, bom, já que eu estou sentindo o calor, isso está me incomodando. Aí eu mentalizei essas árvores todinhas aqui. Aí eu me senti melhor. Aí eu caprichei. Você não podia sair naquele momento para abrir a janela, então ela fez, ela trouxe as plantas, a primavera para cá. Exato, eu mentalizei esse verde todo, que eu gosto muito daqui. É uma estratégia. Isso. Aliás, isso é uma estratégia muito usada nos livros de André Luiz, quando a pessoa eles falam que quando nós chegamos no plano espiritual, nós todos, né, somos espíritos, todo mundo, chega lá, a primeira coisa que a gente aprende, não é só André Luiz que fala, vários espíritos falam, é aprender a trabalhar a mente para na realidade que você está, educar o pensamento. E muitas vezes a gente educa com essas... Lembra de uma vez que André Luiz tinha que fazer uma grama, fazer nascer uma graminha, um matinho. Então, a grande dificuldade quando a gente desencarna, a gente entrar naquela realidade, começar a se desligar da outra e começar a viver aqui. Então, isso é tudo mental. Bom, vamos embora ver. Mais, queria falar. Eu senti um comichão no pau, Como chão. tipo um formigamento. E aí, você ficou fixada nele? Não, era meio que em sentido giratório. Aí eu só entrei em oração e foquei na pessoa que eu tava... Aí eu falei, deve ser energia, né? Sei lá, a primeira vez que eu fiz, eu nunca tinha feito, deve ser bom. Mas eu não sei, mas é um comichão meio que em sentido giratório, na palma da mão. Tá certo. O que mais? Eu senti uma energia muito grande, assim, uma luz sobre mim, verde. E sempre eu tentei baixar minha respiração, no caso, respirar no meu abdômen, que eu digo sempre. Você E, sentiu energia verde. sim, Tá. uma luz verde. Eu fiz uma prece. Mas ficou bem. Fiquei bem, sim. E sua respiração mudou mesmo, Sim. que eu que recebi. A respiração dela mudou. Aí mudou, aí você sentiu. Eu Eu estava senti escutando. também. No início a respiração acelerou. Foi isso? É, Não? acelerou um pouco, depois foi baixando, Já né? foi baixo, Foi porque no baixando. início estava fazendo um pouquinho de barulho, É, acho que sim, estava com o nariz é. um pouco entupido, depois eu não Exato. escutei mais. Muito bem. O que mais? É assim, o início, também talvez com o facto do espaço termos estado a mudar, o espaço e assim, eu senti um bocado de complicação em conseguir ficar com a mente vazia, a pensar naquilo que eu queria fazer, de concentração. Mas, entretanto, eu não sei, comecei a sentir assim, aqui assim, nesta parte aqui assim, a ficar assim um calor, é como se estivesse a abrir. Sim. E, entretanto, comecei a sentir, assim, na ponta dos dedos, e, assim, um calor que não vinha só da ponta dos dedos, mas também do meio. Sim. E eu, entretanto, antes de, como eu vou explicar, mais ou menos ao mesmo tempo, quando comecei a sentir isso, quando eu comecei a sentir, assim, um calor e, assim, a abrir, eu não sei muito bem como é que é de explicar, porque é uma sensação que eu sinto algumas vezes, mas que não é assim muito fácil de explicar. Parece que se começa a sentir isto assim a abrir, não sei. Sim. E, Expandir. e assim a ficar muito quente, a Sim. ficar com calor. E entretanto eu comecei na minha prece, a pedir da maneira que eu sei. E eu entretanto comecei a sentir nas mãos exatamente a energia, penso que aí sim a energia a sair. Muito bem. Mais alguém que doou? Eu recebi dela. Sim. E no momento, a princípio não, mas logo eu senti um calor descendo. Quando é exatamente o que ela descreve da mão. Eu senti o tempo inteiro calor descendo. Você também recebeu, né? Então, aquilo que ela estava sentindo, que na doação,
você captou, né? Na recepção. O que mais? A todos os que aplicaram no primeiro grupo já falaram, né? Todos falaram? Precisa falar alguma coisa? Não, se quiser. Não. Tranquilo. Então, tranquilo. Agora o segundo grupo, aquele que recebeu. O grupo que recebeu, né? Eu esqueci de Do falar. primeiro turno. O que do hoje eu falo Eu agora, esqueci de vamos falar. ver os que recebem. Ela esqueci quer de falar. Ah, fala. Eu doei. Eu senti dormência nos braços, né? Você teve dormento. É. Na doação. Na doação, cansaço nos braços, né, a princípio, e eu me coloquei naquela posição de instrumento, né, que fosse aproveitado de acordo com a necessidade dela, né, daquilo que eu tivesse junto com a espiritualidade. Mas eu senti muito cansaço no braço, uma dormência, né, uma sensação bem estranha. Quando a gente fica com o braço, muitas vezes, o próprio braço. Isso que eu pensei. Então, a posição geralmente é essa. Que aqui, ó, você encosta na barriga, então você descansa um pouco a musculatura. Ou pode começar assim, depois fazer assim. Isso até para a pessoa não ficar... Ela pode ficar muito fixada naquilo que está sentindo e o objetivo do passo não ser atendido. Então tá, quem mais quer falar? Eu senti uma energia saindo da minha mão. Você sentiu uma energia Aí saindo? passou uma energia minha e uma energia dela. Sei. Energia saindo. Então eu tenho mais leve. Num certo momento eu Nós estava estamos avaliando aqui, ouvindo quem aplicou, do primeiro e do segundo grupo que aplicou. Do segundo, todos que aplicaram. Depois que ele vai passar para quem recebeu. Vamos falar mais. Então deixa eu falar também um pouco, né? Deixa eu falar. Minha experiência foi que eu mentalizei a luz, né? E como instrumento da espiritualidade, para que a pessoa estivesse necessitando, que eu fosse aquele instrumento, e também mentalizei Jesus, energias verdes também, por incrível, da natureza. E eu senti nada de pinicação, mas uma tranquilidade, uma energia tranquila, um fluido leve. Eu fiquei pedindo pela saúde dela, né, para os guias ajudarem com relação à saúde. Eu acho que no início a energia estava muito extensa, assim, turbulenta, né? A sua? A que estava doando ou que você estava É o que eu estava dando e estava sentindo dela. Né? Mas aí depois, com meus pedidos, mentalizando, aí a coisa foi se acalmando, né? O calor também foi aumentando, ficando mais quente, né? Tava diferente. E aí foi que, no final, tranquilizou. Tranquilizou. O que mais que doou? Eu doei do segundo grupo, né? É porque quando eu falei primeiro grupo, acho que não expressei errado. Primeiro grupo que doou. O que recebeu. O pessoal que doou. Tá certo. Eu gosto de dar o passe. Não é uma coisa que eu, né? Mas porque é um momento assim de... Eu fico em oração, né? E fico mentalizando, pedindo aos mentores, amigos, que ajudem naquilo que eles sabem que o outro precisa, né? E geralmente vem um calorzinho na mão, né? Hoje não foi tão intenso, mas existem ondas de você sente que alguma coisa está acontecendo, né? Na sua mão. De uma forma tão simples do ar, me dá uma alegria de fazer isso aí. Porque dando que se recebe, né? Não esse é ação e reação. E geralmente vem esse calor nas mãos, né? Essas ondas de calor. O que mais que doou? Eu senti essa alegria, essa felicidade. Não é uma felicidade, é uma alegria, uma paz. É uma espécie de euforia, né? Algo que eu não sei explicar em palavras, mas assim... É gratidão, né? Eu não sei, algo. É esse sentimento que você não tem palavras que expliquem. Marta, só uma pergunta dentro do que nós estamos falando. Se eu estou cansada, digamos, de eu não dormir bem, mesmo num teste que nós estamos fazendo como hoje,
fica meio difícil você captar realmente as energias de fato, né? Mas aquela sensação de que está se fazendo um trabalho e de que você está doando alguma coisa é bem notável, dá para a gente perceber. No momento que a gente se concentra para dar o passe, né? E que mentaliza primeiro Jesus, os mentores amigos, que a gente sabe que está ali para fazer um trabalho. Na verdade, foi essa a sensação que eu tive hoje, entendeu? Eu também senti no momento de colocar as mãos bastante dor e a figura de Jesus. Nitidamente. Mentalizou. Não, veio a figura. Veio. Muito nítida, enquanto que eu colocava as mãos e muito calor assim nas mãos. Aliás, tem grupos, um grupo de paz, que o próprio dirigente, os que estão fala para os participantes quando eles entram para receber o passe, mentaliza a figura de Jesus, porque você só faz a prece no início e no encerramento. No meio vai entrando a pessoa. Mentaliza a figura de Jesus, imagina que Jesus, muitos falam isso, para que a pessoa aprenda a se harmonizar. Porque não dá para cada grupo que entra fazer uma prece, aí prolonga muito. Mas, que mais? Eu estava um pouco nervosa, porque foi a primeira vez que eu fiz, então meu coração estava muito agitado no início. Acelerou um pouco? Acelerou, mas eu tentei, entrei em oração, em prece, mentalizei Jesus e aquela figurinha que você tinha mostrado, né? O mentor espiritual sobre minha mão, sobre a minha cabeça. E aí eu comecei a sentir. Sabe quando você tenta puxar um balão e volta? Sei. Ah, sim. Aí eu fui. E estava inflado e depois. Eu senti a mesma energia verde. Grandona. Mas foi bem legal, porque quando eu me tranquilizei, eu senti muita paz, muita gratidão. Eu senti mais energia amarela, não foi verde. Mas eu senti. Mas foi legal. Quem não falou ainda que gostaria, ou que queira falar mais? Eu senti assim algo parecido com quando faço, não tão forte, faço uma experiência, que foi a primeira vez, assim aqui, mas quando faço assim, oração quântica, que às vezes até tem assim que abrir o olho. O que é isso, oração quântica? Você está bem? Sim, eu só uma bola que não prende. Você está bem? Mas o que é oração? Eu sinto assim muita energia na mão. Às vezes até tenho que abrir assim o olho para ver se não está lá nenhuma bola de luz. Agora já habituei, mas ao princípio. E senti isso, mas não tão forte, assim mais. Não, vai falando, todo mundo tem autocontrole aqui. Eu senti isso, assim, uma energia não tão forte como quando faço a oração. É a energia, como elas estavam a dizer, não é? Passando, não tão forte, mas isso. Mas você sentiu bem? Eu senti bastante. Você sentiu que doou e que recebeu? Quando recebi, senti bem, pensei que ia sentir mais alguma coisa, porque eu recebi lá um passe. Naquela vez que recebi aquele passe daquela senhora lá onde fomos também, naquela sala que estava a ser um palestrante, aquele senhor. Bom, eu recebi lá um outro passe e aí sim eu recebi, porque a nossa altura também estava, foi para aí já há um tempo atrás e eu estava muito abatida. Então, aquela, não sei se foi muito ou se foi pouco, aquela energia que desceu sobre mim foi um grande alívio, uma grande ajuda. Talvez por agora também estar com a minha força vital bastante alta, eu não senti que recebi. Senti bem, não senti mais nada. Quando dei, não senti tão forte como às vezes é, mas senti a energia a sair pelas mãos. Não pela ponta dos dedos, mas sim mesmo só assim. Certo. Não sei se é por ser meu, se é por ser de. Não sei mais. Você falou, como é que é seu nome? Raquel. Agora fala, como você sentiu? Acho que você foi do grupo que doou primeiro e depois recebeu, né? Como é que foi a sua doação? Como é que foi a sua recepção? Fala para nós, se você quiser falar.
no peito, e a luz cresce na lagoa, mas para receber energia, esqueci. Mas você se sentiu bem? O resultado? Você se sentiu bem? Sou sensível, mexer com a minha energia sempre. Não, mas esquece assim, sem ser energia, emocionalmente falando. Bem. Se sentiu bem. Porque energia é muito variável, né? A gente pode achar que energia não é energia. Aí a gente fica racionalizando. Mas assim, na hora que você doou, você sentiu que você estava em paz, você estava bem, você estava fazendo bem, você sentiu isso? Sempre. Sempre. E na hora que você recebeu, você abriu-se para assistência espiritual, da pessoa que estava te dando paz, você sentiu isso também? Ou não? Você sentiu? Porque muitas vezes a dificuldade no passe não é a transmissão. Às vezes a pessoa que está transmitindo está ali orando, está com o coração aberto, está pedindo auxílio. Mas é quem está recebendo, às vezes, a pessoa está tão preocupada, está com a cabeça em outra coisa, que ela termina criando um bloqueio, não faz aquele circuito que a gente falou, aquele campo de doação-recepção. Então, há uma doação, a pessoa sempre recebe alguma coisa, ninguém vai sair de nada. Mas não é tão grande quanto quando faz, porque quando você entra naquele circuito, uma pessoa que está doando, você está recebendo, gente, a gente se sente em plenitude, se sente muito bem, é uma coisa diferente. E nos pés, a gente só absorve e sente uma paz, é uma sensação muito boa. Mais alguém gostaria de falar? Uma coisa? Obrigada, Raquel. Então, eu vou fazer alguns comentários aqui, né, para a gente já entender isso para você. A primeira coisa que se deparou, a primeira coisa depois que a gente fez o círculo, Miguel, você quer falar alguma coisa, Miguel? Você que ficou como observador? Estou só como observador. Você ficou ligado na filmagem, né? E no resto do grupo. Tá bom. Mas a primeira coisa foi espontaneamente surgiu na hora que nós tomamos o grupo, eu fico atrás ou fico na frente? Foi assim, então, indiferente. Você fica à frente, fica de lado, você fica atrás. As pessoas que orientam, que devam ficar atrás, eles dizem o seguinte, o argumento é bom, não é ruim não. Porque a pessoa que fica atrás, se a pessoa que está recebendo tiver alguma desarmonia, se pode acontecer que a pessoa tenha uma mediunidade descontrolada e receba um espírito, pode não agredir ou não apagar involuntariamente a pessoa que está recebendo, que está aplicando. Então, as pessoas que são favoráveis, que dêem por trás, que interessa, porque vai para o perispírito, não é para o corpo físico. Quem vai levar para o corpo físico é o próprio organismo de quem está recebendo. Então, as pessoas justificam que é melhor ficar atrás, porque se tiver uma situação assim, e também tem pessoas assim que às vezes tem que debruçar, uma pessoa muito alta, e uma pessoa que vai aplicar é baixinha, ela tem que ficar muito em cima, né? Ou uma pessoa que é obesa. Então, essas coisas, eles acham que é melhor ficar atrás. Mas tem pessoas que faz bem na frente, ela fica só com a imposição de mão, também não há problema. Eu já tive a oportunidade de ver que pessoas que estavam dando passe na frente, a pessoa vinha, segurava na mão, e a pessoa ela não estava emocionalmente harmonizada, às vezes nem estava transmitindo, nem estava sob a ação espiritual direta. Ela segurava. Criança, por exemplo, às vezes a mãe põe no colo, a criança fica brincando e aí distrai. Então, ficando por detrás, evita essas coisas. E outra coisa que é importante também, mas tanto faz, isso aí a pessoa fica à vontade. Uma coisa que a gente observa também é que é não tocar na pessoa. Deve-se evitar tocar. Colocar a mão na pessoa.
pessoas, nem que seja de leve, a gente deve, independente do local onde que esteja, na frente ou atrás, não deve tocar. Há muitas complicações nisso. Entre nós não conhecemos, entre nós a gente conhece. Mas se você vai abrir um trabalho, depois de uma palestra, bem público, pelo menos entre nós, já aconteceu uma perturbação passageira, uma pessoa tocar, eu já vi pessoas de casa espírita ficar falando que a pessoa estava fazendo assédio, porque eles tocaram, às vezes tocou assim sem querer, não foi proposital. Aí abre-se uma discussão. A pessoa que está aplicando um passe, que está doando um passe, deve ficar de olho aberto ou de olho fechado? As pessoas falam que a maioria fica de olho fechado porque é para concentrar. Mas se ela consegue e está perto da pessoa, ela termina esbarrando a pessoa. Se ela fica de olhos abertos, ela fala que distrai. Vamos dizer, eu me distraio, eu fico olhando na parede, na pessoa, eu termino não fazendo esse circuito que é desejado. Então, a gente entrou no meio termo. Você nem fica com o olho abertão e nem fica com o olho fechado. Você fica assim, semi-aberto. Que você possa controlar o movimento da mão. Até nisso, não deve evitar muito passo de gesticulação, que até nisso é bom. Mas eu digo assim, ó, semi-aberto. Então, ali você controla as suas coisas. Nem se distrai com o ambiente, nem com as pessoas. E, ao mesmo tempo, se qualquer alteração acontecer na pessoa que você está aplicando o passo, você já percebe. Então, por isso que não se recomenda ficar de olho totalmente fechado, nem totalmente aberto, porque assim, meio aberto, meio fechado. É uma prática que você, ao mesmo tempo, com o olho ficando assim meio semi-aberto, você capta as vibrações do plano espiritual e está prestando atenção no que está acontecendo nesse espaço, naquele local. Hein? Como avisar quando o passo termina? Como é que é? Como que é avisar que o passo termina? Quando é no lugares que tem muitas Isso é uma pessoas. pergunta boa. Isso varia muito. No dia a dia, na rotina, geralmente, eu já vi muitas pessoas, tem hora que o passo é muito longo. Mas por que deu um passo tão longo? Outro, opa! É rápido demais. Uma vez eu vi uma pessoa explicando, uma amiga minha lá do Rio, ela falou assim, que um espírito orientador lá do grupo falou uma coisa. O espaço do tempo de eu fazer uma oração Pai Nosso. É o espaço ideal, o espaço de dentro, que não é grande demais, nem curto demais. Então, você mentaliza, já que você está fazendo oração, Pai Nosso. Então, com o tempo, com a prática, a gente já vai sabendo. Tem hora que a gente está aplicando passo que a gente sente a necessidade de ficar um pouquinho mais, mas não é ficar muito tempo. Geralmente as pessoas que fecham os olhos, elas esquecem da realidade. Então, a gente tem que ficar naquela meio olho aberto, meio fechado, porque nós estamos em dois ambientes. Tá? Então, seria mais ou menos no espaço assim, de um Pai Nosso, até a pessoa cair numa rotina que ela entende. Mas tem hora que a gente precisa aplicar mais um tempinho, a gente sente intuitivamente. O olho fechado e aberto, eu já falei. Para avisar a hora do término. Minha O quê? pergunta era essa também. Quando termina o passe, aliás, no Brasil tem muito centro espírita que tem muitas pessoas, e é avisado quando termina, todo mundo sabe. Mas aqui no caso, às vezes, fazer individual, com poucas pessoas, como que, quando termina? A mesma coisa, você termina Como o avisar? passo, digamos aqui. Aqui estão os que estão dando o passo. Ali estão as pessoas que estão sentadas para receber. Começa o passo, faz a prela, começa o passo. Quando terminou de aplicar, você volta para o seu lugar. Aí quem está coordenando a reunião, ou o substituto da pessoa, vê que todo mundo já aplicou o passo, fala assim, podem ir agora, o paciente já terminou. Isso é uma coisa que normalmente faz, a pessoa vai embora, entra no novo grupo. Aí quando entra no novo grupo, nós costumamos fazer lá assim, o dirigente inicia ou encerra, geralmente inicia a reunião, depois quando entra a segunda leva, o segundo grupo de pessoas que estão na fase, ele pede para quem está do lado, fala assim, fala alguma coisa. Aí a pessoa fala, vamos concentrar em nome de Jesus, pensar em Jesus. Aí depois no final ele fala, pode ir embora. Aí quando vem o terceiro grupo, o outro trabalhador fala, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos de novo. Cada um faz uma coisa brevezinha,
para fazer com que a pessoa que vai receber, ela deva ficar com os olhos fechados. Mas o ideal, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio dos olhos fechados. Pense em Jesus, olhe para Jesus. Porque do mesmo jeito que a pessoa que aplica o passe ficar com os olhos fechados, ela pode esbarrar na pessoa, pode esquecer da realidade, os que recebem também, eles podem cair em transe. Então ele fala assim, ó, você pense em Jesus, procura ver que Jesus está aqui, porque a pessoa pensando em Jesus, né? Jesus está aqui ajudando, ninguém vai entrar em transe. Porque é uma imagem muito poderosa, é um magnetismo muito grande. Então a gente tem que saber lidar com essas coisinhas assim, que é uma coisa simples, mas pode acontecer. É outra coisa que eu, para você ver, é que algumas pessoas não cruzam a perna igual eu estou aqui, nem nada. Outras ficam com a mão assim. Isso é hábito. É só hábito. Porque, na verdade, se a energia vai para o perispírito, deve ficar com a mão para baixo, com a mão para cima. Se você não tiver mão. Posso cruzar a perna? Pode cruzar, pode descruzar, porque vai para o perispírito. E mesmo se estivesse com o perispírito cruzado, ia entrar no centro de força, ia entrar no centro de força e mesmo pleno. Então, porque nós ainda estamos ligados à forma, né? Assim. Então, não tem importância. Eu já tomei passe uma vez. Quando eu era jovem, que eu frequentava uma casa espírita, que eu fiz a minha juventude espírita, eu tomava passe. Se a gente cruzasse as pernas, eu botasse a mão, o passista pegava a mão da gente, pegava e virava, descruza a perna. Eu também aprendi. E amanhã ainda vai ter mais importância, cruzar. Bom. Então, na verdade, é que não tem absolutamente nada a ver. Você pode ficar de uma maneira confortável. Você sentar na cadeira, fica à vontade. Né? Então, não cruzado nas pernas, não, porque, na verdade, depois que a gente estuda o mecanismo, isso não tem nada a ver. O tempo de aplicação nós já falamos, tocar na pessoa já falou, posição de frente atrás, as preces de abertura e encerramento devem ser breves. Sobretudo a prece de abertura. Não está a gente esperando. A prece é um momento para fazer uma vinculação, nem pode ser aquela coisa rapidinha demais, por obrigação, e nem também aquela coisa longa mesmo, a prece. No final, na harmonização final também, é como uma reunião mediúnica, nem pede uma, nem pede outra. André Luiz fala que quando a gente faz uma prece, tirando a irradiação, que é uma prece um pouquinho mais demorada, que a gente não pode perder o sentido, o entendimento de que há doentes esperando, enfermos esperando para ser atendidos. E muitas vezes os enfermos estão no plano espiritual. Então a gente tem esse plano. Cruzar, não cruzar. Agora vamos ver. Muitos de vocês aqui relataram essas coisas, vamos dizer, somatizadas. Calor, dor, que foi mais energia, maior, menor, parecendo um balão, que é a expansão espiritual, dormência, cansaço, calor. Quando a gente está lidando com os dois planos da vida, os habitantes do plano espiritual e os habitantes aqui, que somos nós, a gente capta, existem duas maneiras da gente captar, vamos dizer assim, conviver nesses dois planos de vida. Que nesse momento a gente vive o tempo todo em dois planos. Nesse momento é um laboratório, a gente vive especificamente. O primeiro, a gente tem sensações. Sensação de calor, sensação de frio, tem dor, isso são somatizações. Você tem sensações. E existe outra coisa que é percepção. Percepção é sempre de natureza extrasensorial. As sensações estão ligadas aos sentidos, ao corpo físico. Você sente um calor, você sente um frio. E por que a gente sente isso? Às vezes, em prática, falta de prática. Com o tempo, essas pessoas vão
que vai aprender a expandir, que aprende a doar, que vai fazendo isso corriqueiramente, isso vai desaparecer. Tem pessoas que não, levam a vida fora isso, mas o normal é com o tempo desaparecer. É como um exercício físico. Você começa a fazer hoje, você sente muito cansado. Daqui 1 mês, 2 meses, persistindo, você não sente mais nada. Ou sente pouco. E esse processo de expansão fluídica, tem pessoas que se sentem assim, ela toda, como um balão. Porque está vendo uma manipulação fluídica. Os espíritos que estão auxiliando ali, eles estão manipulando o centro de força e os plexos. Eles estão pegando coisas perispirituais e está havendo uma ação direta ali. Então, porque tudo que acontece no perispírito reflete no corpo físico, então vai ter uma ação. E isso, com o tempo, isso passa. Sabe? Os médios curadores, eles sentem muita energia, às vezes eles têm parece que vão sufocar, vão se engasgar, mas eles mesmos, à medida que eles vão doando, eu tinha uma irmã, hoje ela já está desencarnada, ela tinha um problema no estômago, dor, tudo foi médico, vocês puderem imaginar, ela consultou, não encontrava nada. Eu trabalhava no hospital escola, eram professores, ninguém achava nada. Por que ela sente tanta dor? Nós sempre achando que ela tomava passe, ela ia no centro espírita, era uma pessoa boa, teve uma doença muito grave, mas a gente não entendia aquilo, uma casa de espírita. Um dia ela estava saindo da reunião mediúnica, estava quase no encerramento da reunião mediúnica, o médium lá virou, falou assim, a nossa irmã tem que dar passe. Falou lá, apontando para ela. Ela olhou assim, ela achava que ela não podia dar passe, porque ela vivia tomando aquele remédio com eterna dor no estômago. Era uma dor que ela se sentia como se estivesse corroendo. E ela achou que aquela médium devia estar inventando, que aquilo... Aí, quando terminou a reunião, ela falou para o dirigente da reunião, eu não sei por que eu vou dar paz, eu sou uma pessoa doente, eu vivo recebendo paz. Ninguém descobre qual é a minha doença. Eu sinto assim uma fraqueza danada. Aí o dirigente falou, foi falado isso, é uma boa médium, mas não é uma médium. Chegou em casa, no final de semana, a reunião na casa dos meus pais, o evangelho a gente fazia lá na casa deles, e ela colocou isso. Meu pai e eu explicamos. Falei, porque tem razão. Você está somatizando essa doença. Você vai no médico, vai em gastroenterologia, vai naquilo. Ninguém acha nada, toma remédio. Vive tomando paz. O que você está tendo é acúmulo de ectoplasma dentro de você. Está corroendo. Você vai dar paz. Vou experimentar, não custa nada. Ela ficou brava, ela achou que não, mas foi dar o paz. Ela furou-se, porque ela tinha acúmulo de energia fluídica, era uma médica curadora, não sabia, não era aquela médica curadora, aquela grande, mas tinha um processo. Então aquilo não era doado, era como um ácido, ela se sentia. Ela foi a pessoa, tanto que ela até saiu do grupo mediúnico, porque ela não tinha uma mediunidade ostensiva, ela dava paz todo dia da semana. Todo dia, de segunda a sexta-feira, era de um grupo que ela ia dar paz. Quer dizer, tinha lógica. Você vê, achou que a médica estava mistificando. E não era, tinha uma razão. Porque às vezes a médica não soube explicar, ou não captou a explicação, ou talvez o espírito não quis dar a explicação mesmo, para que raciocinasse e tomasse uma decisão. Deixou o mérito para sua irmã se pesquisar e se dispor. Se dispor para dar. Então, ela levou no ponto do evangelho lá, e lá a gente começou a discutir tudo. Então, esse exemplo eu não esqueço, que então, muitas vezes, essas dores, essas coisas, a falta de prática daquilo, às vezes é porque está no início, e os espíritos estão manipulando a energia da minha, eles estão manipulando estruturas do nosso corpo perispiritual. Então a gente tem que entender que com o tempo isso vai passando, essa sensação de euforia, de alegria,
A gente sente, assim, toda vez que parece que o dever foi cumprido, que a gente realizou, isso também, porque na hora que a gente doa, a gente está tentando dar o melhor da gente para outra pessoa, nós estamos recebendo de orientadores espirituais muito qualificados. E a gente, muitas vezes, a gente fica assim, pronto, e eles nos dão, mas eles passam para a gente também. Não é por acaso que a reunião mediúnica, no final, é destinada aos orientadores. Porque no final, os sofredores já se manifestaram, tal coisa, aí vem os benfeitores, tira os miasmas da atmosfera e recupera os médios, as pessoas do ambiente, os doentes. É aquele momento daquela assistência especial, mais direta, porque estava tendo o tempo todo. Então, muitas vezes a pessoa capta isso. Aí já não é uma sensação de dor, de frio, de calor, é uma percepção espiritual. Já entra, que pode ser mediúnico-anímica, não interessa, mas é uma percepção extrasensorial. Então, à medida que a gente vai nos envolvendo no trabalho, a gente vai ampliando as percepções e diminuindo as sensações. Com o tempo, com a persistência, com a rotina que a gente estabelece, a gente começa a ampliar a percepção e diminuir as sensações. Marta, posso fazer um comentário? Nosso grupo mediúnico aqui de Amsterdã já tem mais ou menos uns 5 anos. 5, né? Logo no início, eu me lembro que aqui o tempo nunca fica assim, com esse sol, com calor. E nós vínhamos de Den Haag para Amsterdã com o grupo de lá de Haia, e eu ficava pensando, de uma vez ou outra, vinha, vontade de ficar em casa, aquela sensação de ficar em casa, aproveitar, pegar minha filha e sair fora, e para fora, né, para respirar um pouco do ar e do sol e aproveitar. E ia assim, mas quando eu saía da reunião, não existe palavras para descrever o que a gente sente. Não tem cruzeiro no balcão do lado de fora que aconteça, que chegue perto do que a gente sente. A gente voltava para casa numa felicidade tão grande, como se tivesse, sei lá, porque você ali foi o atendimento espiritual, o atendimento físico, tudo. A gente vai, às vezes, para uma arrastada, vai para isso. É teimosa mesmo. E essa deve ser a sensação quando a gente sai da reunião mediúnica. Ou a gente sai do jeito que entrou, pelo menos, mas não pode sair pior, tem que sair, geralmente tem que sair melhor. Então, as pessoas que doam passe, eles são médios. Mas é diferente do médico de psicofonia, do médico de psicografia. E como qualquer mediunidade, ela se desenvolve com o tempo. À medida que a pessoa vai aprender, e é uma mediunidade que você tem que ter um controle mental, não é como qualquer outro médico, tem que ter a vontade, o pensamento, e isso não é uma coisa que faz de um dia para o outro. Isso é obra do tempo. Agora, tem umas pessoas que conseguem mais rápido que outras. São mais dedicados, ou se esforçam mais, ou já teve um aprendizado anterior, ninguém sabe. Então, a gente vai fazendo isso. E aquelas pessoas que brigam um pouco contra? Aquelas pessoas que meio que recusam. Não recusar de uma maneira má, mas de uma maneira tipo... Não aceita. Não, aceita não é uma coisa muito forte. Aceita, Aceita, mas não quer desenvolver. Tem preguiça mesmo? Por preguiça mesmo? Não, tem dificuldade de aceitar, né? Às vezes é como... Eu acho que psicologicamente, eu acho que é a responsabilidade que vem junto. Porque qualquer trabalho tem. Aí você... Mas você para no grupo mediúnico? Não, da pessoa normal, em geral. De uma maneira geral. No grupo Porque de a pessoa já vem preparada no perispírito para ter uma mediunidade ou não. Porque tem uma alteração no perispírito para que o corpo físico tenha aquela sensibilidade. Não é uma coisa que você quer, eu vou desenvolver, não. Agora, todo mundo é médium. E aqueles
que não tem uma mediunidade que é ostensiva, ou de efeitos patentes, que é a palavra que Kardec utiliza, você pode, com o tempo, ir desenvolvendo essas percepções. Você pode ter uma intuição maior, você começa a sentir que está doando, querendo ver mediúnico, você doa o tempo todo. Então, é um desenvolvimento, mas não vai, por exemplo, a pessoa que renasceu no programa reencarnatório dele, não está prevista a ter psicofonia, não vai ter. E não adianta passar barra, porque vai ser mistificado. Vai ser ainda. Então, tudo está preparado, eles não vão falar amanhã, inclusive, é uma preparação no plano espiritual. Se eu não tenho capacidade, se eu não vejo o espírito, eu vejo muito pouco, eu posso assim, ter uma percepção intuitiva. É porque meu perispírito não deu a esse corpo físico a devida sensibilidade para que eu pudesse ver espírito. Como é que de repente eu não vejo? Só se arranjar um óculos espiritual. Acho que você está dizendo que não tem o interesse de se aprofundar, de compreender. Não foi isso, não. É que, às vezes, por exemplo, você sabe que tem as aptidões que estão ali, tudo tá, e você sabe que você estudando, vai, como é que fala, vai, não é desenvolver, começar a fazer coisa, não, é começar a se educar e começar a tirar proveito disso, e começar a comportar, entrar no caminho certo. É isso, né, que eu tô falando. E às vezes tem alguma, eu conheço pessoas que todos nós temos, que tenta assim, não encontro não, mas às vezes fala, poxa, tem que fazer isso mesmo. Não, isso é uma coisa prioridades. Como é que é seu nome? Carolina. Heloína. Carolina, é o perfil da pessoa. Eu passo a passarela. Tem pessoas que não encaixam no grupo mediúnico de jeito nenhum, não tem perfil no grupo mediúnico. Tem pessoas que gostam, por exemplo, de lidar com crianças, não gostam de lidar com idosos, outros já gostam de lidar com jovens, outros gostam de fazer palestra, outros gostam de sentar fazer uma reunião de estudo. Mas trabalho mediúnico, com qualquer tarefa, eu faço qualquer coisa, limpo o chão, faço qualquer coisa, mas não me manda para o grupo mediúnico. Porque a pessoa tem que aprender a ver o que ela tem vocação, usar a palavra vocação. Qual é a vocação dela? Para que ela tem? Porque você chegar no lugar, porque antigamente era obrigado, tem que ir para o grupo mediúnico. Você não tem opção, tem que ir para o grupo mediúnico. Mas por quê? Onde é que está escrito isso? Não tem. Você tem que fazer aquilo que você se sente bem. Tem gente que quer só dar paz, outros só quer ficar lá caminhando as pessoas dentro da casa espírita, outros gostam de conversar, o diálogo fraterno. Quer dizer, tem tantas atividades pequenas, não existe uma maior que a outra. Existe a disposição de servir. Até o alimento que a pessoa fala, não, pode deixar com ele, o almoço, leva a sobremesa. Isso é uma maneira de você provar, é uma maneira, cada um faz o que pode. Agora, a pessoa não vai para o grupo mediúnico, eu tenho que ficar mesmo, eu tenho que ir lá, então qualquer desculpa é desculpa para não ir no grupo mediúnico. A pessoa não tem perfil, mesmo que tenha uma mediunidade evidente, mas ela não tem perfil. Posso dar um exemplo? Conheço uma pessoa, ela é médium. Ela também é médium. O grupo mediúnico lá de Portugal quer ela. Diz, você tem que desenvolver, ela já estava chegando no meio do curso mediúnico. Por isso que eu digo que é também preguiça, zona de conforto, há coisas muito mais gostosas para fazer, conforme cada um. Ela já ia no meio do curso. É meu parente direto. Prefere beber, fumar. Lá no centro diz, não, isto não é compatível, isto não dá para você sair daqui do grupo e ir para o boteco e amanhã voltar para o grupo. Então vai ficar no boteco. Como é que vai ficar lá em cima? Mas aí esse é o problema dela. Aí a gente tem que ser frio, porque nós temos livre-arbítrio. A pessoa está dando uma mas só vai arranjar carga. Não, peraí. Aí é que se aplica aquela frase de você vê o cisne no olho do outro, esquece da trave que está no seu. A gente, qual é a nossa obrigação como ser humano?
Ele falou, a gente ensina, a gente orienta, a gente escolhe, mas a gente pode dizer que o outro deva fazer o que a gente quer. A gente lamenta que a pessoa tem uma faculdade que podia ser usada para o bem, ia beneficiar, mas a pessoa tem livre-arbítrio. A gente mostra, olha, se você ficar no boteco, se você ficar bebendo, se ficar fumando, pode acontecer isso e isso. Tá, ela foi informada. Mas se você não for, tá, mas ela não quer, você não pode obrigar. Porque, então, a gente pode orar pela pessoa, pela que ela tenha esclarecimento. Mas a gente tem que cuidar, neste caso, é de nós próprios. Não é de a gente ser egoísta. Porque nós vamos responder pelos nossos atos, eu não vou responder pelos atos dos outros. A gente lamenta. Quando eu vejo pessoas assim, inclusive eu já vi ao longo da vida, inclusive na minha família espírita, a gente lamenta demais. Lamenta, a gente chora porque é uma pessoa próxima. Mas o que vai fazer? Conselho, foi dado, fez o caminho, a pessoa não quer mudar. Quer dizer, aí a gente tem que lembrar uma coisa que de Emmanuel, uma frase de Emmanuel. Não estou preocupado, não. A vida vai ensinar. A vida é um professor. Ele passou a vida toda a dizer isso e agora digo-lhe a ele. Mas nesse caso, então, pode seguir no estudo que mais na prática mediúnica, então? Não, é melhor não, eu sei, mas eu estou querendo... Eu não quero, o meu pai não quer, ele prefere ir no boteco do que continuar. Eu sei que não pode, é só para dar resposta. Mas ela não quer. Então, nesse caso, tem que parar, se a pessoa... Eu sou grata, foi ele que me levou ao centro, eu iniciei e eu comecei e esclareci-me porque ele me levou lá e deixou-me lá, porque nos hospitais não me podiam ajudar, nenhum médico me ia ajudar, nem me ia dizer o que é que... Só lá que me podiam ajudar. Ele sabe que só lá é que o podem ajudar. E deixa-me lá e vai para o boteco. Mas eu já não me dá bem. Agora, ir para o grupo mediúnico nessas coisas, eu me perdoe, não leve a mal minhas palavras. Ele também é honesto. Se não pode estar de um lado e do outro, se tem que escolher... Ele tem as diretrizes, né? Aí seria o dirigente do grupo mediúnico, uma responsabilidade. Porque tem pessoas que tem, assim, entra, quer entrar, quer sair, começa de novo, aí acha que o grupo deve aceitar, entendeu? Mas é isso que eu quero dizer. Agora, isso acontece no nosso meio. Não estou nem dizendo outra coisa. Só exemplo geral. É outra coisa que a gente deve ter bem. Tudo na vida tem regra. Tudo. E na Holanda tem muito mais. Tudo na vida tem regra. Nós não podemos adequar casa espírito, grupo mediúnico, a pessoa tem que se adequar. Exatamente. Uma pergunta, por exemplo, os grupos que eu tenho visto aqui na Holanda, estou há pouco tempo, são grupos muito pequenos. Muitos grupos de estudos e nenhum grupo aplica passe. Porque existe todo um medo, E é uma coisa assim. Então, pois é. Aí, tabu, né? É um tabu, aquela insegurança. Então, eu acho assim, eu vejo que as pessoas têm uma insegurança, uma fantasia com essa coisa do passe. Eu tenho uma visão muito mais simples, como você explicou isso. É assim mesmo. Então, aí eu pergunto, se a gente inicia uma atividade com um grupo de estudo para dar um passe, não vejo nenhuma complicação. A única coisa, desculpa te interromper, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, o passe tem que estar disponível na casa espírita. Isso é a primeira coisa básica. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é o que nós chamamos de papo-papo. A pessoa viciada em casa. Acabou o estudo, todo mundo uma paz. Começou o estudo, não. Se alguém estiver sentindo uma necessidade real, por isso que a pessoa tem que ter o conhecimento, aí ela falou para ali tomar parte. Porque senão você começa, há uma reunião mediúnica, há uma reunião de estudo, ou encerra o passe. Aí o passe ficou sendo uma coisa assim, sei lá, como uma atividade que aí não está legal. Pessoal, eu gostaria de reagir aqui. Eu conheço a maioria dos grupos espíritas aqui. Existe o que Marta está falando. São grupos pequenos. No nosso grupo, por exemplo, há sempre a possibilidade, se a gente percebe que alguém oferece, mas não vão ficar todo fim, porque todo mundo tem que tomar passe. Verdade. Passe é como
Obrigada. É um remédio. Oração, Não, hein? não, Então, e eu sei, e só para complementar, eu ponho vários grupos que 15 e têm 10. regularmente. 15 e 10. Nós 13 e 10. 3 já está na hora de acabar, Não, gente. 13 e Nós meia. acabamos aqui. 15 e 30. Eu tenho que fechar ali. É, bolsa mas então, eu conheço muitos grupos que têm o passe regular aqui na Holanda, sim. E eu posso até citar, porque é público. Marido Nazaré. Jota Plástico. Agora, o que aconteceu é que alguns Então, grupos, inclusive Mediúnico, criou-se para começar falando do grupo, ou depois que terminar, ainda faz. Aí você virou uma rotina, eu nem sei como é que chama isso, porque nem a pessoa nem recebe direito. Já tem um plano espiritual que está trabalhando, aí é que deve. Então você Deve, agora vamos encerrar. Ô, Marta. passe coletivo, não ia? Pois é, isso que eu estou falando. Marta, você não tem mais tempo, Marta, mas essa questão dos grupos fazerem espaço, na maioria das vezes, é pela aquela preocupação das pessoas ir à casa porque tem passe, entendeu? E isso prejudica um trabalho, entendeu? Pode prejudicar, porque tem, como você disse, aqueles passe. Tem pessoas que perguntam assim, lá na sua reunião tem passe? Se não tiver, não vai. Não vai, né? Aí você fala, tem oração, tem tudo. Agora, geralmente, o grande público, depois de uma palestra, depois de uma atividade de estudo assim, que tem um grande público, pode dar o passo se aqueles que têm necessidade. Agora, realmente, é difícil a gente fugir desses interessados. Talvez a gente pode ficar assim, né? São Miguel e Centeio. Só você que Eu posso ficar. Mas você pode pegar, você consegue agradar todo mundo. Vamos encerrar o passe coletivo, é o que eu vou fazer com você. Então, fechando, a gente pode perfeitamente aplicar o passe só quando existe um nome que a gente sabe que ele interessa. Tá? O longitudinal, o transversal, sabe quem foi que criou isso? O passe, botar a mão assim, depois assim, depois ele ontem. Está lá no vizinho. Agora, o que acontece? Aqui ele estava começando o espiritismo, ele não sabia dessas coisas. Então, ele falava, mas pelo menos ele foi muito simples. Faz a imposição, depois o longitudinal, que ele falava que era para tirar, o transversal que é para afastar as energias, e o longitudinal para aplicar. Mas não há necessidade. Se a pessoa tem dificuldade, está muito habituada a ficar nisso, deixa, mas o importante é que ela saiba o que ela está fazendo. Não, é a mesma coisa, eu falo. Aí Jesus impôs a mão sobre os doentes, os sofredores, os obsediados, curando os seus doentes. Os apóstolos também adotaram essa prática. E nós temos as explicações aqui por que Jesus fazia isso. Mas ocasionalmente, o mestre usava algumas práticas, como aquele da saliva. Ele cuspiu até passou no olho da pessoa. Que tem uma explicação lá no EAD. Vocês vão ver lá no EAD a explicação que está lá. Agora, já fizemos a atividade. Antes de chegar na atividade, nós vamos fazer a do passo coletivo. Como é que é o passo coletivo? O passo coletivo, nós vamos ficar aqui para ficar mais perto assim. O passe coletivo, na verdade, é uma irradiação mental. Porque essa irradiação mental é o trabalho que mais cresceu no Brasil. No Brasil, o trabalho. Ora, na própria Federação Espírita Brasileira, que é uma federação nacional, ela tem a parte de centro espírita dela e tem a parte de atividades de movimento espírita. Nós tínhamos até 6 anos atrás, a gente tinha uma reunião de radiação. Geralmente era no final da reunião mediúnica, fazia uma radiação, era mais para aqueles nomes que estavam ali, né, que as pessoas pediam, e pelos doentes. Hoje nós temos todos os dias, de segunda a segunda. E às vezes tem dia, por exemplo, sábado, domingo e outro dia. E sexta-feira nós temos 3 vezes durante o dia. Nós temos de manhã, de tarde e de noite. Porque cresceu muito o trabalho, o sofrimento está muito generalizado, não é só no Brasil. O Brasil está, mas todo mundo está.
pessoas que não são espíritas estão buscando a casa espírita. Eles vão lá e a gente fica numa situação que a gente fala no atendimento fraterno, a gente fala, a gente explica, a pessoa às vezes nem quer ser espírita. A gente fala da palestra pública, depois tem o par, mas essa reunião de radiação, a pessoa que dirige essa reunião tem que ser uma pessoa muito segura doutrinariamente, que se tiver alguma energia. Nós já tivemos pessoas assim com tentativa de suicídio imensa, é a quantidade maior, pessoas com tentativa de suicídio. Outro dia eu estava falando, essa reunião está se transformando no atendimento à prevenção do suicídio. Então, o que acontece? Essas pessoas estão deprimidas, que estão tristes, ou estão desiludidas da vida, por qualquer que seja o motivo, é uma reunião muito simples, a reunião de radiação. A pessoa entra, faz uma prece, porta fechada, não entra e sai de gente, não. Entra, faz uma prece de abertura curtinha, lê um pedacinho do Evangelho, segundo o Espírito, trechinho, faz uns comentários breves, já expliquei para você, depois fazem radiação que nós vamos fazer aqui, ou passe coletivo. Chama os benfeitores, pede para ele, quer dizer, a pessoa está triste, está deprimida, ela naquele momento vem assistência espiritual maciça e daqueles encarnados que estão ali para dar apoio na reunião. Às vezes uma pessoa abre a reunião, outro faz a prece de abertura, outro faz a leitura do Evangelho, outro explana, às vezes é um que faz tudo. Então, dá trabalho para todo mundo. E outros fazem radiação. Geralmente, a gente recomenda às pessoas para elas trazerem uma garrafinha com água para durante a irradiação ter uma mesinha assim do lado. As pessoas colocam o nome aqui, por exemplo, Maria, coloca o nome da Maria aqui. Quando termina a reunião, a pessoa vai lá, pega a sua garrafinha em casa, ela pega. Ou ela mistura um pouquinho com a água normal, porque há um tratamento. Se houver tratamento espiritual, uma assistência espiritual direta. Então, essa reunião cresceu demais no Brasil, tudo. Então, depois da irradiação, a pessoa pega a sua aguinha, bebe, vai embora, ela carrega a sua água e é uma vez. Geralmente a gente faz uma vez por semana. Mas conforme casas graves, sabe? E que é pessoas que estão com eclosão da mediunidade, que não sabem como lidar com aquilo, vai para essa reunião. Tem várias casos. Então, é uma reunião muito agradável, sabe? É de meia hora no máximo. Então, eu vou fazer para vocês, eu quero que vocês fechem os olhos. Ela não é uma reunião longa porque cansa. Nós vamos partir aqui do princípio, que já foi feita a prece, a abertura, já foi lido um texto do Evangelho, já foi comentado, e que agora nós vamos fazer essa vibração coletiva, essa irradiação mental coletiva. Eu vou fazer de uma maneira muito simples, pode ser feito conjugado com a prece e pode ser feito sem estar conjugado com a prece. Eu vou conjugar com a prece. Neste momento, querido Mestre Jesus, benfeitores espirituais, aqui presente, nós queremos inicialmente elevar o nosso pensamento a todos vocês, a vós, Senhor Jesus, e ao nosso Pai Celestial, Criador Supremo, agradecendo a oportunidade desse dia. Foi um sábado de estudo, de reflexão, de oportunidades
Que esse raio de luz espiritual, de grande poder curador, renovador, atinja todos os recantos do planeta, a toda a humanidade terrestre. Que cada pessoa no nosso planeta se sinta abençoada pelo Deus. Pedimos, Senhor, suplicamos que essa corrente poderosa de amor que advém de vós, em nome do Pai Celestial, alcance aquelas regiões mais sofredoras, aquelas pessoas que mais sofrem, aquelas pessoas que estão passando por provações que nós não conseguimos imaginar, que se sentem abandonadas, que se sentem muito infelizes. Auxilia, Senhor. Dê um pouco de paz, de alento. Permita que almas generosas alcance esses irmãos de humanidade que sofrem, e muitos que sofrem muito. E que seja o instrumento da tua vontade, aliviando-lhes as dores. As pessoas que estão desencarnando neste momento, Senhor Jesus. Uma multidão, um número muito grande de pessoas retornam à pátria espiritual. E só vós sabeis como sofre, com as condições de cada um. Grande maioria ou desconhece a situação em que se encontra ou voltam acumulados de dívidas pelas ações que aqui realizaram. Nós suplicamos compaixão para esses espíritos, porque a nossa caminhada evolutiva, como bem sabeis, ela é lenta, mas precisamos de vós, Senhor. Precisamos muito do teu amor, da tua misericórdia. Que este país onde nós nos encontramos agora receba em especial orações amorosas dos bons espíritos que trabalham em nós. Que cada um de nós aqui presente nessa reunião, encarnado e desencarnado, sejamos abençoados pela luz do entendimento dos teus ensinamentos. Que a tua paz esteja em nós. Que qualquer que sejam as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas lutas, que nos dê a força necessária para saber superá-las. E superá-las realizando o bem. Obrigada, Senhor. E lembrando neste momento do valoroso apóstolo Paulo, nós vamos prosseguir sim, que acreditamos no teu amor, nas oportunidades que irás nos oferecer ao longo da vida. Mas lembrando Paulo, dizemos ao término dessa reunião, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, isso aí foi um passo coletivo, acho que todo mundo vai tentar. Alguém percebeu o Espírito? Você percebeu? Você pode escrever? Foi um encerramento, mas ao mesmo tempo está no trabalho. Você pode escrever a percepção, como é que foi? O calor, no início não tinha nenhum calor, nada, tudo bem. Parecia que eu ia já dormir, mas alguma coisa levantou na cabeça. Eu comecei as costas, senti bastante quente. Depois começou a luz a iluminar mais e as imagens mais de natureza começou a ficar mais claras. A escuridão começou a sair, ficou mais claro. E o calor foi aumentando. E já no final foi ficando, minha respiração também estava muito boa, foi melhorando, foi acalmando e eu senti a mão aqui e foi quando despertei. Você só sentiu uma mão. Alguém viu uma entidade espiritual?
mais uma coisa? Pode, claro. Já agora, para o final, a sensação que eu tinha é que tinha um grupo grande, que não éramos nós, mas de um grupo, por exemplo, de entidades aqui, havia uma luzinha assim, né? Havia uma luz assim, entre eles estavam em volta, e havia assim um círculo, uma luzinha que ia assim de um para o outro, mas não tocava eles, sabe? Lindo. Eu Mais senti alguém? também uma grande luz ao redor da gente, assim. Eu senti. Eu não sei descrever coisa assim, né, com o rosto. Mais energia. Mais alguém viu alguma coisa? Viu alguma percepção? Eu vi um quadro, né? Um quadro assim no fundo, coberto de árvores, mas central de uma luz, bem esverdeada, né? E essa luz eu não conseguia identificar se era uma entidade, mas era muito bonito. Eles falam no livro Memória do Suicídio, da Ivone, e outros livros, que os espíritos, ele tem, quando eles trabalham com as cores, as luminosidades dele, eles estão trabalhando mais com a cura, né? São coisas assim. Mas muito espírito presente, porque quando a gente se reúne, a gente nunca está só. Como diz Paulo, há sempre uma multidão na nossa vida. E eles são espíritos que foram trazidos para o benfeitor, alguns em processo de breve reencarnação, precisam ir aprendendo. Eles aprendem muita coisa lá no plano espiritual, mas também, quando vão vinham conviver conosco, em alguns em breve, e outros já estando, eles já vão se aproximando da gente, assim, vendo essas coisas. É isso aí, agora. Aí, o que vocês acharam do trabalho de hoje? Da minha parte, eu já acabei. Eu quero pedir a expectativa que vocês possam reproduzir. Obrigada. Obrigada. Gratidão imensa por você ter estado com a gente hoje. Venham amanhã, que amanhã continua, não com o passe, mas com a mediunidade. Né? Então, é assim, uma alegria muito grande quando a Márcia está com a gente. Agradecer a todos vocês por estar aqui com a gente hoje. Espero que tenham, como eu disse no início do evento, que levem muita coisa boa nas suas mochilas para refletirem. Né? E eu gostaria de deixar aqui o convite também para outros eventos. A gente vai ter, no início de outubro, o Jorge Godini, da FEB também, estará aqui com a gente. A programação vai ser durante a semana, a programação ainda vai ser feita, né? Então, estejam convidados também, quando vocês receberem a programação, bem, participem. E isso de outubro já... outubro está bem pertinho, né? Vai ser aqui também. Vai ser aqui também. A programação, com certeza, vai ter alguma coisa aqui também, mas tem outros locais também. E o congresso de dia 27, o nono congresso de Medicina e Espiritualidade, que esse ano vai ser no dia 27 de outubro, em Amsterdã. Já foi em Amsterdã, está voltando, né? Amsterdã. Vai ser no local bem próximo à estação de Sloterdijk, super fácil de chegar lá, né? E as inscrições estão abertas. Temos, assim, muitos esclarecedores. Isso vai ser no sábado, dia 27, no dia 28, os 4 médicos que vão dar as palestras do congresso vão estar com a gente também das 10 às 3, acho que é das 10 às 4. Vão fazer um tipo de mesa redonda, pinga-fogo, perguntas, respostas, para trabalhadores espíritas. Então, veja só, são médicos espíritas, com bastante vivência, às vezes até na mediunidade, e com conhecimento médico. São todos voluntários. Então, só que é o seguinte, essa atividade da segunda-feira, do domingo, do dia 28, ela está atrelada à participação do primeiro dia. É para trabalhadores espíritas, mas para aqueles que vierem no congresso. Então, não vou pagar no domingo. Quando vocês receberem o convite, vai estar lá o linkzinho para fazer a inscrição para o domingo. Eu acho que não vai ter custo, não me lembro mais. Eu tinha entendido que estava tudo junto. Parece, isso. Está incluso já no valor da inscrição do primeiro dia, então o segundo dia vai incluir. Está incluso.
Então não deixe de participar, porque é sempre... Vocês viram quanta coisa da área científica, médica, que Marta trouxe para a gente hoje? Então, esse é um, né? A parte científica do espiritismo, então, tem muita coisa. E coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia para o atendimento fraterno. Para o atendimento fraterno vai ter muita informação aí para a gente, né? E bom, e nós estamos assim, eu estou falando por nós da organização, radiantes com esse dia de hoje. É uma gratidão imensa. E eu acho que a gente, sempre a necessidade que a gente precisa fazer dar o nosso agradecimento em palavras ao nosso mestre por ter proporcionado mais esse dia. Você gostaria de fazer isso para a gente? Poderia? Você poderia fazer a nossa prece? Nosso agradecimento a Deus, nosso Pai de bondade e misericórdia infinita, a Jesus, nosso guia e modelo, aos mentores espirituais amigos que têm estado sempre conosco em todos os momentos. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para praticarmos mais um dia de confraternidade, de harmonia, de união entre nós, e que possamos, não só com o ensinamento de hoje, que foi trazido com muito carinho pela Marta, mas por todos os ensinamentos que temos obtido nessa nossa atravessada terrena, que possamos edificar para o nosso futuro, para a nossa moral. Agradecendo aos benfeitores espirituais daqui da Holanda, em especial a Geplat, que tenho certeza que tem nos acompanhado no nosso momento, principalmente pela união que está se formando agora dentro do Espiritismo na Holanda. Que todos nós sintamos abraçados e agraciados por este amigo querido que é o J. É emocionante estarmos sempre aqui reunidos, mais uma vez, nesse solo que nos recebe. E assim, agradecemos a Deus mais uma vez, e que possamos seguir para nossos lares, colocarmos em prática os aprendimentos do dia de hoje, que temos trazido nossos mentores espirituais e benfeitores. Agradecimento especial a Marta, e que amanhã possamos estar aqui reunidos, com o mesmo espírito, com o mesmo desejo de aprender e de distribuirmos o aprendizado diário.